Imagine encontrar um livro antigo, sem título, sem autor, escrito em um idioma que ninguém no planeta consegue entender. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nada faz sentido. Agora imagine que esse livro existe e que por mais de 100 anos, os maiores gênios da história, de criptógrafos da CIA, até estudiosos de Harvard e Oxford, se debruçaram sobre ele, sem jamais desvendar o seu conteúdo. O que você faria se tivesse em mãos um segredo que ninguém é capaz de decifrar? Essa é a história do manuscrito de Voynich, o livro mais misterioso da humanidade. Em 1912, um comerciante de livros raros chamado Wilfred Voynich fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Em meio a um lote de manuscritos comprados de um colégio jesuíta na Itália, ele encontrou algo que parecia, à primeira vista, apenas mais um volume antigo. Encadernado em couro, com páginas feitas de pergaminho grosso, nada fora do comum para um texto do século XV. Mas ao abrir a primeira página, Voynich percebeu que estava diante de algo completamente diferente. O conteúdo não era latim, nem grego, nem árabe. Era indecifrável. Um idioma que não existe. Símbolos que seguem padrões, mas não correspondem a nenhum alfabeto já catalogado. Ilustrações que parecem científicas, botânicas, astronômicas, talvez médicas, mas que não fazem sentido algum. Desde aquele momento, o manuscrito de Voynich se tornou uma obsessão. E até hoje, mais de um século depois, ele continua sendo um dos maiores enigmas da história. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso pode ter sido uma farsa? Ou pior, um experimento. Um código criado com um propósito que ninguém ainda compreendeu. Um livro feito para não ser lido. O manuscrito de Voynich tem mais de 240 páginas, ou pelo menos é o que restou dele. Especialistas acreditam que pelo menos 28 páginas se perderam ao longo dos séculos. Cada folha está repleta de símbolos desconhecidos, repetitivos, organizados em padrões que se assemelham a um idioma de verdade. Mas não é. O texto segue regras. Tem repetição, tem estrutura, tem gramática. Mas nenhuma dessas propriedades levou até hoje a qualquer tradução plausível. Mais de 80 teorias já foram publicadas tentando explicar a origem da linguagem. Nenhuma delas foi aceita. Nem mesmo os maiores criptógrafos do mundo, e isso inclui agentes da CIA e da NSA, conseguiram decifrar uma única palavra. E aí começa o mistério. Como algo tão complexo foi criado sem nenhum erro visível? Sem rasuras, sem correções, sem nenhuma improvisação? Cada símbolo está desenhado com uma precisão perturbadora, como se tudo já estivesse pronto na mente de quem escreveu. Mas quem? O livro não é feito de papel, mas de pergaminho animal, um material caro e durável, comum em séculos anteriores à invenção da imprensa. Ele é escrito com tinta escura, que ainda hoje permanece legível. E, além do texto, contém centenas de ilustrações que confundem qualquer especialista. Plantas que não existem em nenhum catálogo botânico, diagramas astrológicos com constelações que não se encaixam em nenhum mapa celeste conhecido, mulheres nuas, grávidas, envoltas em tubos ou estruturas semelhantes a banheiras. Algumas páginas são dobráveis, como mapas. Outras formam diagramas circulares que lembram relógios ou sistemas planetários. Nada parece aleatório, mas também nada faz sentido. Desde o momento em que colocou os olhos naquele livro, Wilfred Voynich ficou obcecado. Passou o resto de sua vida tentando decifrá-lo. Mas não chegou nem perto. Ele acreditava ter descoberto um códice alquímico, um livro perdido contendo segredos da imortalidade ou da transmutação. Mas sua morte, em 1930, deixou o mistério ainda mais profundo. Hoje, o manuscrito está guardado sob condições controladas na Biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale. Raramente é exposto ao público, mas existe uma versão digital, aberta a qualquer um que deseje tentar a sorte e decifrar o indecifrável. Ao longo dos anos, muitas tentativas foram feitas para descobrir quem escreveu o manuscrito de Voynich. Uma das primeiras pistas surgiu de uma assinatura oculta em uma das páginas. Quase apagada, o nome Jacobus Sinapius pode ser lido com dificuldade. Jacobus foi médico e destilador da corte do imperador Rodolfo II, no Sacro Império Romano Germânico.
Conhecido por seu trabalho com plantas medicinais, destilação e alquimia, ele parece ser o tipo de pessoa que criaria um livro assim. Mas talvez ele não tenha escrito o livro, apenas o possuía. Assim como outros, o manuscrito pode ter passado por suas mãos como um presente, uma compra ou um empréstimo. Outra pista veio de uma carta, datada de 1665, escrita por Johannes Marcus Marci, um acadêmico da Universidade de Praga. A carta foi enviada a Athanasius Kircher, um dos maiores eruditos da época, conhecido por tentar decifrar hieróglifos egípcios. Nela, Marci conta que o livro pertencia ao imperador Rodolfo II, que teria pago uma fortuna por ele, acreditando que continha segredos alquímicos. Uma das teorias mais antigas sobre a autoria do manuscrito aponta para Roger Bacon, um filósofo e cientista inglês do século XIII. Bacon foi um visionário. Estudava ótica, química, matemática e acreditava no método experimental séculos antes de isso se tornar comum. Algumas imagens do manuscrito, especialmente as que lembram células, tubos e formas microscópicas, alimentaram essa hipótese. Mas há um detalhe curioso. Os primeiros microscópios só foram inventados 4 séculos depois. Como alguém poderia ter desenhado o que parece ser uma célula, sem tecnologia para enxergá-la? Isso fez com que muitos abandonassem a teoria, mas outros insistem. Talvez Bacon tenha descoberto algo que a história esqueceu. Ou talvez tudo seja fruto da imaginação de um gênio incompreendido. Outra teoria ousada envolve um dos maiores nomes do Renascimento, Leonardo da Vinci. Por mais absurdo que pareça, há quem veja traços do jovem Leonardo no estilo dos desenhos. Desenhos imprecisos, até amadores, mas repletos de ideias. Em uma página astrológica do manuscrito, aparecem 15 mulheres grávidas ao redor de um círculo. No centro, o símbolo de Áries. Para alguns teóricos, isso é uma referência direta ao nascimento de Da Vinci, 15 de abril. Coincidência? Talvez. Mas com o manuscrito de Voynich, aprendemos que coincidências são pistas disfarçadas. Mesmo assim, a teoria se enfraquece diante de um problema técnico. O manuscrito é feito com materiais caros e a encadernação é profissional. Nada indica que tenha sido feito por um jovem aprendiz. E se o autor do manuscrito não fosse nenhum gênio renascentista? E se o verdadeiro criador fosse o próprio homem que o encontrou? Wilfrid Voynich era um comerciante experiente. Sabia exatamente como fazer um livro parecer antigo. Sabia o que atrairia estudiosos e colecionadores. Depois da descoberta, sua reputação cresceu. Ele conseguiu prestígio, dinheiro e influência. O manuscrito apareceu do nada, sem registros sólidos sobre sua origem, sem nenhuma prova concreta de onde veio. E mais, o texto é limpo demais, sem erros, sem rasuras, sem hesitações. Muito diferente de qualquer manuscrito medieval, onde até os monges mais disciplinados cometiam falhas humanas. Então surge a dúvida cruel. E se tudo não passou de um golpe genial? Uma fraude planejada para enganar os mais inteligentes? No início dos anos 2000, testes com carbono 14 foram realizados nas páginas do manuscrito. O resultado foi surpreendente. O pergaminho foi datado entre 1404 e 1438, o que significa que é sim genuinamente antigo. Os pigmentos da tinta também são compatíveis com os usados na época. E o mais importante, nenhuma evidência de manipulação química foi encontrada. Ou seja, se Wilfrid Voynich forjou o manuscrito, ele teria tido acesso a pergaminhos do século XV, tinta da mesma época e técnicas medievais de encadernação. Tudo isso sem deixar um único rastro moderno? Improvável, quase impossível. A conclusão dos especialistas foi clara. O manuscrito é autêntico, mas ainda não sabemos quem o escreveu, nem por quê. Em uma das páginas aparece o que parece ser uma cidade murada, mas não qualquer muralha. As torres possuem um detalhe específico, cauda de andorinha, um tipo de arquitetura usado exclusivamente no norte da Itália, entre os séculos XIV e XV. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas é crucial. Pela primeira vez, temos um dado geográfico real, algo concreto, algo que aponta para um lugar e um período. Ou seja, o manuscrito provavelmente foi escrito entre 1404 e 1438, no norte da Itália. E aí, mais uma peça do quebra-cabeça se encaixa.
A Carta de Marci, aquela enviada a Kircher, dizia que o livro tinha vindo das mãos de um amigo, o Dr. Rafael Minizowski. Ele, por sua vez, o herdou de outro colega, que o herdou de outro. Esse manuscrito viajou por séculos pelas mãos de estudiosos alquimistas nobres, mas mesmo depois de tanto tempo, uma única pergunta permanece sem resposta. Quem escreveu o manuscrito de Voynich? Ao longo de mais de 100 anos, o manuscrito de Voynich transformou-se em um labirinto de suposições. Roger Bacon, Leonardo da Vinci, uma fraude? Um código secreto? Um idioma alienígena? Ou talvez algo que ainda não temos capacidade de entender? Cada página é um enigma, cada símbolo uma provocação à inteligência humana. Universidades inteiras já tentaram decifrá-lo. Supercomputadores foram usados para buscar padrões. Nenhum resultado concreto. É como se o livro fosse um espelho. Não reflete conhecimento, mas sim o nosso desejo de entender o inexplicável. E se for exatamente essa a função dele? Nos lembrar de que nem tudo precisa ou deve ser compreendido. Hoje, o manuscrito de Voynich está seguro na biblioteca de Yale, fechado, silencioso, esperando por alguém que enxergue além das palavras. Se você gostou dessa história, prepare-se, existem outros mistérios ainda mais perturbadores à espreita. E aqui, neste canal, nós investigamos todos. Então, se ainda não está inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho e ajude a espalhar esse vídeo compartilhando com alguém que ama enigmas tanto quanto você. E se você quer continuar explorando o lado oculto da história, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Lá, revelamos outro mistério que permanece sem solução até hoje e que pode mudar tudo o que você pensa sobre a realidade. A gente se vê lá.